Então, o que a gente faz é colocar a limalha de ferro sobre a cartolina. Então, no momento em que você coloca essa limalha, você vai observar que ela vai adquirindo uma certa configuração, mostrando as linhas de campo magnético produzidos por esse ímã. Até o ano de 1900, o que se conhecia muito bem era a teoria da física clássica, da mecânica clássica de Newton. Essa teoria era uma teoria muito sólida e que aparentemente ela descrevia todos os fenômenos da natureza. Acreditava-se até esse ano que a física já estava toda ela desvendada. Os princípios da física clássica de Newton eram capazes de cobrir todos os fenômenos da natureza, tanto macroscópicos quanto microscópicos. Só que a partir do ano de 1900, com teorias como a teoria da relatividade, como a teoria do efeito fotoelétrico e também da física nuclear, pôde-se observar que, na verdade, o que acontece na natureza não está restrito apenas às leis de Newton da física clássica. Com os trabalhos de Michael Faraday e James Clerk Maxwell, no século XIX, sobre o eletromagnetismo, a até então sólida concepção científica mecanicista sofre um primeiro grande abalo. Era possível que existisse uma forma de realidade independente da matéria redutível a componentes básicos, o campo eletromagnético. Ângulos em radianos. Vem comigo. Então, marcando aqui 0 ou 2π radianos, ou 4π, ou 6π, ou 8π, ou 10π, ou menos 2π, todos os pontos que marcam nessa posição são chamados de arcos côngruos com a diferença de 2π. Se eu vier para cá, eu vou ter π, eu vou ter menos π, menos 3π, 5π, 115π, sempre o número ímpar vezes π vai estar marcado nessa posição. Tudo bem? Ótimo. Agora, se eu vier no sentido horário, o que eu faço? Somo, subtraio, horário, subtrai. Parabéns! Cosseno de alfa é cateto adjacente, que é OA, sobre hipotenusa, que é OB. Já o seno de beta no triângulo OBC, que é retângulo no ponto B, é igual ao cateto adjacente OB sobre a hipotenusa OC. E seno de beta é igual a quem? Cateto oposto a beta, que é BC, sobre a hipotenusa OC. Desta forma, seno de alfa mais beta no triângulo OHC, onde CH é perpendicular a OA. Ou seja, alfa mais beta formam um ângulo dentro do triângulo retângulo OHC. Qual é a diferença entre equação e inequação? Vamos começar por equações trigonométricas no seno e equações trigonométricas no cosseno. Nós sabemos, turminha, que seno de qualquer ângulo vai de -1 até 1. Ou seja, o valor mínimo que um seno vai assumir é -1. E o valor máximo que um seno vai assumir é 1. E para o cosseno, como é que fica? Então vai de 1 até -1. O valor mínimo, -1. Valor máximo, 1. Para uma função ser inversa, ou para que ela tenha uma inversa, temos, no mínimo, duas condições. Vamos lembrar as duas condições? Para ela ser inversa, tem que ser injetora. O que é uma função injetora? Então, turminha, vamos começar com a inversa da função seno. Na inversa da função seno, nós vamos ver alguns exemplos. Vamos pegar, então, seno de y igual a x. A inversa de seno de y igual a x vai ser como? Vai ser y igual a arco seno de x. Vamos ver no gráfico seno de y igual a x. O y vai ficar marcado na circunferência e o x vai ser o correspondente ao seno desse y, deste arco. Desta forma, podemos inverter e chamar o y, o arco, cujo seno vale x. Vamos explicar a teoria disso agora. Note, este é o carbono assimétrico. Os ligantes dele, um hidrogênio, uma hidroxila, um metil, uma carboxila. Se você colocar isso no espelho, repare que o carbono se mantém em sua posição. O hidrogênio se mantém em sua posição. A hidroxila
se mantém em sua posição, porém agora temos uma inversão. A carboxila que estava na direita da fórmula aparece à esquerda em sua imagem especular. O metil que estava à esquerda da fórmula aparece à direita em sua imagem especular. E se você tentar juntar essas duas formas, você perceberá uma coisa muito importante: elas não são superponíveis. Todo esse movimento ondulatório e o movimento ciliar é para transportar o gameta do ovário em direção ao útero. Então, ela é um tubo razoavelmente curto, em torno de uns 20 centímetros mais ou menos, que vai se anexar à cavidade uterina. É importante nós salientarmos que essa região tubária aqui, próxima ao ovário, é a área onde ocorre a fecundação, a fusão do espermatozoide com o gameta feminino, que denomina-se ovócito. Bem, a trompa, então, vai chegar até o útero,